Colinda, auto-intitulado, de 1976. É um álbum de música tradicional folclórica húngara. Então ele tem os elementos típicos dessa música, que seria assim, vozes masculina e feminina, num canto bem interessante, algumas vezes em contraponto, algumas vezes em coro, bem inventivo assim. Violino, tem sopros, percussão, uns instrumentos lá que eu não saberia identificar, que são típicos da região. As melodias modais que a gente costuma esperar nesse tipo de música, e alguns compassos complexos também, que são bem típicos da música dessa região, né? Da Europa Central e mais ali dos Balcãs, né? Mas ali também tem muito disso. Mas é bem comedido aqui, não tem muita loucura nesse sentido rítmico, não. É só uma coisa ou outra. Mas o Colinda, que por sinal não sei se a pronúncia é essa, provavelmente não é, né? Traz também uma sensibilidade progressiva. E o som é algo assim, tem um quê de medieval, não sei porquê exatamente. Às vezes ele é um pouco sombrio, um pouco solene, mas também não é a regra, assim. O álbum tem momentos, né? E ele é interessante porque ele parte da música tradicional húngara, mas ele não se limita a reproduzir essa música. O grupo acaba tratando esse material como uma linguagem que é viva. E nisso a tradição aparece aqui como uma fonte de invenção e não como um objeto de conservação. E nisso, e essa foi a razão pela qual eu quis trazer esse álbum, eu acho que existe uma coisa de revigorante nessa música. Porque ela parece reorganizar os sentidos. Como se ela propusesse uma outra forma da gente habitar o tempo. Vou tentar me explicar aqui. Grande parte da música moderna nasce para expressão individual, para consumo, para circulação de mercado, para uma afirmação de uma identidade específica, seja de uma pessoa, seja de um grupo. Já a música tradicional nasce de outras necessidades. E isso é interessante porque essas necessidades são a dança, muitas vezes, o rito, o trabalho, a celebração, o luto. Então, é uma música que não existe só para significar, ela existe para operar. E talvez por isso esse disco produza uma sensação tão rara de frescor, porque ele nos coloca em contato com algumas formas de experiência que a modernidade frequentemente deixou para trás. E nessas existe algo de anticapitalista nessa escuta especificamente, porque o álbum nos afasta desse tempo abstrato da Revolução Industrial, essa coisa da produtividade contínua, da atenção fragmentada, e ele acaba nos aproximando mais da ideia de ciclos, de repetições vivas, de uma permanência, de ritmos corporais, de um tempo comunitário. E aí, quando a gente escuta o disco, a gente tem a impressão de entrar em um outro regime de experiência. É um tempo que é mais próximo do rito do que da mercadoria. Ele está mais perto, então, da presença do que da distração. Eu acho que essa é uma grande sacada do Colinda. Até porque a experimentação aqui aparece de uma forma bem específica. Eu falei que tem uma sensibilidade progressiva, porque tem essa coisa de experimentação. Ele incorpora
algumas novas sonoridades e novas sensibilidades, só que sem romper com as raízes. E isso é interessante porque ele propõe um progresso que é por aprofundamento e não por superação. Esse eu acho o ponto mais fascinante de todos. A modernidade frequentemente tratou o mundo camponês como algo destinado a desaparecer. Eu acho que aí entra muito aquela reflexão do Raymond Williams, que ele falou muito sobre essa coisa de como a cidade retrata o campo. E sempre foi assim, é como se o campo fosse o atraso e ele tivesse fadado a sumir do mapa em algum ponto do progresso. Porém, a gente vê aqui que certas formas de memória, de continuidade, de transmissão, de presença sobreviveram justamente ali. E só que elas sobrevivem como uma experiência viva, não é uma nostalgia. Isso me lembra também, tem um filme do Jean-Marie Straub e da Danielle Rouillet chamado Operai Contadini, que é em cima de um texto do Elio Vittorini. E é um filme muito lindo, assim, que ele mostra trabalhadores e camponeses tentando reconstruir uma comunidade depois no pós-guerra, né? Então, assim, depois de uma catástrofe histórica. E eu acho que ele compartilha com esse álbum uma percepção de que a tradição popular pode continuar produzindo conhecimento e formas de vida também no presente. Então o que está em jogo não é o passado, é aquilo que o passado ainda pode ensinar ao presente. E esse é o grande mérito do álbum. Eu acho que ele mostra pra gente como a tradição não é o contrário da invenção. Em muitos momentos, a tradição pode ser mais radical do que aquilo que se apresenta como novo. Vai lá, escuta o álbum para você ver se você não concorda comigo. É radical, é uma música tradicional, só que nos tempos de hoje, escutada nesse contexto, vira uma música de vanguarda, praticamente. E por isso eu acho que é um álbum que merece ser escutado, porque o Colinda lembra a gente que o ser humano não começa e nem termina na modernidade. A gente tem esse presentismo, né? esse provincianismo temporal de achar que o que importa é o agora, que o mundo começou e vai acabar do jeito que ele está agora. E isso, é ignorância histórica, né? Típica dos nossos tempos, para dizer o mínimo. E é isso, fica a minha sugestão do Colinda. É um disco que retira a gente por alguns instantes desse tempo abstrato do presente e nos devolve a esse tempo do rito, da memória, do corpo, da comunidade. Fica a minha sugestão, Colinda, auto-intitulado, de 1976.